Fala, investidores, tudo bom com vocês? E hoje falando sobre o GGRC11 e o relatório gerencial, o mais novo, o relatório gerencial de novembro, que já está aí na mão. Vocês seguem em primeira mão aí como anda os principais aspectos aí do portfólio, do portfólio que ele tem aí, alocação tanto de ativos logísticos como industrial e o movimento da gestão aí no curto prazo, tá bom? Vou fazer também um overview aqui do GGRC11 e como ele se encaixa na minha carteira, se eu estou comprando ou se eu penso em vender. Você vai saber de primeira mão. Peço o seu like, fica comigo até o final do vídeo, você vai gostar muito, ele está bem bacana. E peço também que ative o sininho e espalhe esse vídeo aí para todos. Comenta aqui se você tem esse fundo, se acha que ele é bom, o que você vê no portfólio de ativos desse fundo imobiliário de logístico e industrial. A liquidez diária dele é bacana, quase 10 mil, isso eu acho, considero bem bacana. 80 centavinhos, que representa dividend yield de 0,75. Aqui, se você quer um high yield, não é o caso, mas também ele não tem aquelas broncas de alta alavancagem, nada disso. O patrimônio dele é bem seguro, um patrimônio de 1 bilhão. Então, esse dividend yield aqui, que eu vou tomar um pouquinho mais de tempo aqui, esse dividend yield, ele, para um ativo nesse perfil de tijolo, ele não é ruim, não é ruim. Então, você pode ver assim, estou acostumado com 1,2, 1,3 na parte de papel. Cuidado com isso, tá bom, pessoal? Você tem que ter um portfólio mais diversificado, porque quando tiver o rotate, ou seja, um arrefecimento no IPCA, IGPM e até mesmo na Selic, vai fazer uma inversão. Os ativos de tijolo vão começar a subir e os de papel vão começar a descer. Então você tem que já se posicionar antes de que isso aconteça, porque depois de acontecer, esse preço aqui vai ficar muito para cima e aí você vai perder o bonde, vai perder a oportunidade, tá bom? O valor patrimonial dele está bem acima, por isso que você vê aqui um PVP de 0,8, 20% de desconto. Chama atenção que esse tipo de ativo aqui, quando o mercado estava de alta, ele nunca negociava com PVP de 1. Não só esse, como o XPLG, outros fundos, né, que nós temos aí, o HGLG, tá? Esses fundos, os um pouco mais de cotistas, ele sempre negociava com PVP de 1,1, chegando até 1,2, tá bom? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que é um tipo de fundo que quando o mercado ele começa a virar a mão para alta, ele tende a ganhar muito aí no longo prazo, se você estiver posicionado com um desconto desse de 20, 30%, tá bom, pessoal? Então, é isso que eu chamo a atenção. Mas, por enquanto, ele segue caindo, ó, 5% de queda no último mês. Aqui eu gosto de fazer a leitura de análise gráfica também, porque isso aqui fica muito nítido para a gente o que pode acontecer nas próximas pernadas. A gente vê aqui uma pernada de alta agressiva, ou seja, você vê que a pernada de alta dele é muito agressiva. Ele teve uma pernada de alta, aí aqui uma correção, volta às médias e mais outra de alta. Aqui você vê de R$100 uma subida firme até na casa dos 135, ou seja, 35% de alta. E aqui dos 120 até os 150, o que também dá praticamente esses 35% de subida, né? 120 para 150, 30 vai dar na verdade 40%, se eu não me engano. É isso aí, eu estou fazendo de cabeça aqui, tá? Mas é bem próximo, tá bom? A esses 35, 40% de subida. Aqui sim, com o crash, né? Ele veio aqui beijar aí, não caiu muito antes da sua base de 100. Você viu que ele nem chegou a R$90. Ou seja, o mercado ele segurou aqui, mas é claro, uma queda de quase 50%. Devolveu os 40% aí, na verdade, né? De queda, se você for ver, até um pouquinho mais. E depois ele já subiu forte e veio subir aqui, ó, para os seus 150. Você vê, aqueles que falam que no fundos imobiliários você não tem suporte, não tem resistência, tá de brincadeira comigo. Porque se isso aqui não serviu de uma resistência, então eu não sei o que é resistência. Aqui, ó, R$150, ó, voltou de novo para R$150 e você vem me falar que isso não é uma resistência. E aí veio caindo, por quê? Porque aqui já casa com a subida da Selic. E o dividend yield deles, como não muda muito, os dividendos são bem constantes, a gente vai ver aqui, então está caindo, permanece na queda. Mas aqui eu chamo a atenção para dois pontos. Esse ponto aqui, ó,
que é em torno de R$ 115, tá? Aqui esse ponto, vou colocar aqui nesse lado, esse ponto aqui. E esse pontinho aqui, ó, que está bem próximo aos 95, que ele chegou a beijar aqui na crise, mas isso aqui deixou claro aí que nesses aqui na verdade é em torno de R$ 100, né? 100, não, na verdade R$ 99 aqui. R$ 99 e aqui os 95, mais ou menos. 95 aqui no crash e ele chegou aqui R$ 99, representa esse fundo aqui que pode ser uma resistência. E ele já replica para cima. Então você tem que saber se você acha que ele vai continuar caindo. Se ele continuar caindo, para mim tem pouco downside. O downside seria até os R$ 95. E se ele voltar a subir, para mim é esses R$ 115 aqui, que é o primeiro alvo parcial, tá bom, pessoal? É só fazendo um disclaimer aqui, voltando aí que a gente vai ter uma pernada de alta. Não sei quando, se vai ser agora, no próximo ano, se vai ser daqui a 2 anos, mas vai ter uma pernada de alta e você já viu que a pernada de alta dele é de 35% a 40%. A gestão dele é ativa, tá? Não tem muitas taxas, tem essa taxa de 1,10 que é uma taxa média no mercado, tá? Não é uma muito alta, mas também não é muito pequena. Assim, poderia ser algo em torno de 1%, tá? Esse 1,1 aí dá uma ferida um pouco aí na rentabilidade do fundo. Mas se você ver aqui em 12 meses, ele já está no patamar de 8,59. É um patamar baixo, sim, mas você vai entender aí lendo o relatório que aqui é um investimento de mais a médio e longo prazo. Então, esse 8,59, se você projetar aí para perpetuidade, já fica bem interessante. Mas claro que no curto prazo não deve subir tão fácil, porque o mercado ele quer algo em torno de 10%. Os dividendos eles são, sim, tem essa variação, mas tem uma linha base aí em torno dos 80 centavos, que essa linha base é aí a perspectiva nos próximos meses de manter, até mesmo dar uma subidinha com o aumento do IPCA e o reajuste. Como a cotação tem caído, o que a gente tem que ver é o dividend yield. O dividend yield dele aqui já teve momentos piores aqui nessa faixa, mas no normal ele voltou aí para o seu patamar de estabilidade em torno dos 0,7, 0,8 ao mês. Não deve fugir muito disso, tá bom, pessoal? Então, você que está achando que vai ter um aumento muito grande de dividendo, não vai acontecer. Já no valor patrimonial, isso que eu acho bacana nesse fundo, ele tem subido. Então, alguns fundos têm caído o valor patrimonial dele. Esse aqui, ó, de R$ 100, ele já está beijando aqui os 140. Isso é muito bacana, porque no longo prazo a cotação tende a acompanhar o valor patrimonial. Com relação à diversificação dos ativos, 15 ativos em 8 estados, isso é muito bacana. Você vê que ele tem bastante aqui em São Paulo e em Goiás e também aqui no Paraná. Então tem uma diversificação muito boa mesmo, na minha opinião. Uma dos melhores aí, né, quesito de diversificação e tem zero de vacância financeira. Então é por isso que eu não acredito numa subida muito agressiva no dividendo, porque ele não tem vacância também. Aqui o relatório de gestão de novembro é um relatório bem extenso, não vou vou falar só as partes principais, não vou me ater a detalhes, você pode estar lendo. São 20 contratos de locação, mais de 398 mil metros quadrados de área construída. A gestão é Zagro Capital, não é uma gestão e a escrituração pela Vortex. Então não é uma gestão aí que é muito famosa no mercado, né? Uma queridinha, mas tá desde abril de 2017. Tem uma quantidade de cotas aqui, valor patrimonial, a gente já falou. Número de cotistas bem grande, quase 100 mil, tá? E o valor de mercado aí, quase 1 bi. Volume mensal expressivo, 30 milhões. Se você é um milionário, aí você poderia ficar preocupado. Se não, isso aqui é muito grande aí, muito grande mesmo, esse volume. De 1,10 e tem 4 emissões só. Ou seja, é um fundo bem tranquilo, não fica emitindo muito. Nesse mundo aí que nós temos aí nesse ano de 2020 e 2021, muitas emissões sucessivas,
e emissões que lesaram os cotistas, eu sigo tranquilo com esse fundo. Por quê? Porque poucas emissões, não fica de olho grande, querendo fazer muita rotação de ativos, segue tranquilo. Últimas notícias aí no dia, vou aumentar aqui o zoom, última notícia para a gente acompanhar, a gente teve aqui, no dia 13 de dezembro, teve o relatório de acompanhamento imobiliário da locatária Santa Cruz, e visita teve o objetivo de verificação do estado do imóvel, tá bom? Então ele teve essa distribuição aí de 80 centavos, tem um edital aí, dia 29, onde será deliberada demonstração financeira do fundo. Fato relevante aí, informando sobre a suspensão da quita oferta pública. Ele iria fazer a oferta pública, viu que ia micar e teve o fato relevante divulgando a suspensão. Ainda bem que suspendeu, mas mesmo assim isso traz aí um alerta para o gestor e para os cotistas também. E a inadimplência da Covolan. No dia 18 de novembro, a gestora, em conjunto com o administrador do fundo, informou aos cotistas do mercado geral que a locatária Covolan está inadimplente com as suas obrigações do pagamento do aluguel. Não foram identificados os aluguéis vencidos dos meses de outubro e de novembro. O não pagamento do aluguel por parte da Covolan vai contra a decisão judicial que revogou o liminar conferida pelo juiz da primeira vara civil Fórum Santa Bárbara do Oeste. Então tem essa bronca aqui, mas se você for ver, o Porto não faz nem cosquinha no dividendo. Por isso que é bom ter um portfólio pujante. No caso de uma empresa tá com problema financeiro, não vai prejudicar o cotista, tá bom, pessoal? Comentários aqui de gestor, não vou tecer mais assim, comentários aqui falando sobre a live que foi feita. E aí as ações judiciais, tá falando de diligências aí para poder que pague, né? Pelo menos aí o que está devendo. Tem visitas técnicas também sendo realizadas. E aqui o imóvel Cepalgo, algumas fotos aqui que ele mostrou, tá bom? Da Ering também, desse imóvel de Santa Cruz, tá bom? E aí critério de análise de qualidade da construtiva, localização, análise de alocação, né? Na verdade ele fala aí como é que é o racional do gestor. Ele quer ter no mínimo 5 anos com a locatária para crédito do inquilino, ou seja, a gestora ela pensa muito mais a longo prazo. Distribuição, eu gosto muito disso. Distribuição 80, ele fala que está em linha aí. E vamos ver aqui o DRE, que é uma das partes mais importantes de todo o relatório gerencial. Você vê que não muda muito, tá? O fluxo de receitas, porque a receita, a maioria aqui, é de receita de locação e de renda fixa. Você tem aqui. Se você for ver, essa receita de renda fixa, ela tem diminuído, né? Porque ele teve umas locações. Então ele pegou dessa receita de renda fixa, porque não teve emissão, então ele tirou um pouquinho daqui. Então segue tranquilo. Isso não é nenhum momento de você ficar preocupado. Você vai ver aqui, ó, meio milhão aqui de receita e aqui você tem 105 mil. Mas é porque justamente ele tirou esse dinheiro para poder dar uma incrementada no portfólio. Isso é muito tranquilo. O que interessa aqui para a gente é receita de locação. Essa receita de locação tem se mantido em linha, até aumentado nos últimos 2 meses. Se você for ver aqui, passando aí dos 7 milhões. Então, as despesas, elas têm ficado em linha, despesa do fundo, tá bom? E impostos da renda fixa também em linha, bem tranquilo. E o rendimento distribuído, se você for ver, ele distribuiu 82 centavos, aqui no último distribuiu 80 centavos. Então, se você pegar o total de receita, 7 milhões, o total de despesas, 6 milhões aí, distribuído, quer dizer, se você pegar aqui, isso aqui e diminuir, ele poderia fazer um pouco melhor, mas assim, se você for ver aqui, ó, 7 milhões menos de 1 milhão aqui, já daria, esse 6 está bem em linha, então você tem uma retenção ou distribuição de caixa, aqui nesse caso reteve 27 mil, tá? Então, realmente está bem recorrente aí esse dividendo. Tem esse dividend yield aqui que tem subido por causa justamente da queda da cotação. E aqui, uma distribuição de resultado por locatário, a gente vê que tem bem distribuído. O maior locatário aí tem
0,16 centavos, que é a Ambev. A gente vai ver aqui no portfólio que é o que paga mais aluguel aí, tá? É a Ambev aqui que tem os 16 centavinhos. Tem alguns aqui que são bem pouco, 1 centavo só de... Vamos ver o inadimplente aqui que está ali, é o Covalan, né? Então ele aqui é porque na verdade ele não pagou nada, então tá 0 centavos, tá? E se você for ver o Covalan, ele representava 22 centavos nos últimos 6 meses. Então, se a gente fizer aqui uma conta, nos últimos 6 meses ele pagou 22. 22 dividido por 6 vai dar 3,6, arredondando 4 centavinhos. Ou seja, 4 centavos, ele aqui não representa tanto. Se você arredondar aqui 4 centavos, você vê que ele não está representando tantos como os outros que estão representando 5, 16, 14 centavos. Está em linha, tá bom, pessoal? Então, para não ficar muito preocupado. A gente vê aqui desde o resultado, desde o início, que ele pagou, o IFIX rendeu 26,65 e ele já rendendo muito bem aí, rendendo um dividend yield de 182, maior até do que o IPCA, que tem sido bem alto. Então você vê que uma rentabilidade do IPCA muito alta e ele tem rendido bem aí. Só que com o valor do patrimônio da cota mais rendimento, aí já traz aí para 46%, tá? Porque teve uma queda significativa, ainda assim acima do IFIX. Com relação à cotista por estado, a gente vê aqui que a maioria em São Paulo, mas isso aí em todos os fundos, e tem uma diminuição de cotistas, um movimento que pode representar aí o movimento do próprio IFIX, que vem aí agora, a partir do último mês, caindo. Ou seja, isso para mim é até bom, porque você vê que aqui estava no oba-oba, o pessoal estava subindo aí muita quantidade, muitos cotistas que não estavam tão alinhados com os investimentos, não sabia, estava só aqui em diquinhas, e você tem uma queda a partir de agora, já que os fundos imobiliários têm também descido aí, tem caído bastante, então já começa muita gente a sair da bolsa. E aí você vê que quando começar isso a diminuir muito, o número de cotistas, aí talvez seja o fundo do poço, tá bom, pessoal? Então você vê aí um volume de negociação já menor do que nos anos de 2020, no começo do ano, e a cotação tem acompanhado despencando também. O cronograma de reajuste ele tem bastante reajuste aí ao longo do ano, mas os maiores reajustes são no primeiro semestre. Você tem aí 14% em janeiro e 19% em junho. As regiões ele só não investe na região norte, mas tem todas as regiões com bastante representatividade. Tem bastante de logístico ainda, mas com o passar do tempo tende a ficar 50% industrial e logístico. Eu acho que é isso que a gestão justamente quer. Os setores são os diversos aí, setores bem resilientes nesse curto prazo, meteorologia, metalurgia e siderurgia. Comércio varejista nem tanto, tá bom, pessoal? Mas temos aí também o Ambev na parte de alimentos e bebidas e química e petroquímica também. Com relação à maioria dos reajustes é IPCA, tem um pouquinho de GPM e NPC também, muito bacana, todos com bem aí bem alto, né? Com rendimento bem alto aí no ano de 2021 e também tende a ficar alto em 2022. A maioria aí você vê com cronograma só a partir de 2025 e 2025 ele é muito pequeno, 22% só, 2025, já com a maioria aí a partir de 2030. Então ele também tem feito movimentos aí comprando, adquirindo imóveis. Você vê aqui os galpões logísticos, todos os dados aqui e mais abaixo os imóveis industriais, tá bom? Aqui a localização dos imóveis, você vê aqui no mapinha, tem várias marcas, ou seja, uma resiliência gigantesca desse fundo. E aqui algumas dúvidas ele fala aqui com relação que está zero vacância, todas praticamente têm participação do 100%, a não ser um pouquinho de loja americana aqui que ele não tem 100%. Fala assim, é valor patrimonial, passivo, ativo, como é calculado e demais dúvidas ele vai tirando quem manda por e-mail. Tá bom, pessoal? Esse foi aí a leitura do relatório gerencial. Peço o seu like mais uma vez se você gostou desse vídeo. Ele foi bem completo, julgo sim. E você tem aí o que eu entendo.
mantenho em carteira, não estou aumentando posição porque eu acho que a dificuldade vai ser em 2022 e 2023. Mas quando ele começar a de repente fazer uma renovação do portfólio e o pessoal ver que ele vai pagar isso para cima, esses dividendos de 80 centavos para cima no longo prazo, perpetuamente aí, então aí sim a cotação ela pode deslanchar e dar aqueles 35, 40% que a gente gosta, pessoal. Muito obrigado pela a sua paciência e peço também que compartilhe esse vídeo. Bom investimento a todos, até a próxima.